Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos, nossos irmãos, professores, superintendentes, alunos da Escola Dominical, enfim, a todos que estão acompanhando, vão acompanhar esta videoaula. Nós estamos aqui iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, desta feita o terceiro trimestre, do ano de 2024, que vem aí com mais um tema importante que com certeza vai nos trazer lições maravilhosas para esse trimestre. Nós temos como tema aqui desse trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Está comigo aqui o evangelista Carlinhos, que vai nos auxiliar aqui hoje, comentando aqui juntamente conosco esta lição, e eu quero cumprimentá-lo. A paz do Senhor, Carlinhos. Pai do Senhor, pastor Alas, Pai do Senhor a todos os demais irmãos que estão nos assistindo, que Deus possa continuar abençoando a todos de uma forma geral. E para nossa alegria, mais alegria ainda, temos aqui o comentarista da nossa lição, nosso companheiro, aqui do nosso estado, da nossa convenção, pastor Silas Queiroz, que é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Paraná, e aonde ele atua também como pastor nas congregações. Então, pastor Silas Queiroz, que Deus continue abençoando, te usando cada vez mais. É uma honra para nós ter pastor Silas como nosso comentarista nessa lição. Bom, então nós vamos ver aí esse trimestre, nós vamos aprender nesse trimestre, no livro dessas duas mulheres, que levaram seus nomes no livro, Ruth e Esther, e nós vamos aprender muita coisa boa, muita coisa que a gente, às vezes, lê, acaba passando até despercebido, mas agora a gente vai estudar esses livros de uma forma mais detalhada e com certeza vamos aprender muito mais coisas ainda. Os livros de Ruth e Esther, eles podem ser considerados também como um tributo às mulheres piedosas de ontem, de hoje e de sempre. Mulheres que assentam no seu coração o propósito de servir a Deus a despeito de qualquer circunstância contrária que ela esteja vivendo. A gente vê isso na vida de Ruth, na vida de Esther, que também passou por um período difícil, como a gente vai ver mais na frente, mas foram mulheres que conseguiram vencer com a ajuda de Deus, sendo dependente de Deus. Então a gente vai ver que o livro de Ruth, ele cronologicamente, ele compreende o período dos juízes, que vai do ano 1375 a 1050, período aí mais ou menos de 320, 325 anos, período esse que vai ali da morte de Josué até lá a coroação do rei Saul, por Samuel. Então é um período crítico, período difícil, que a gente vai ver isso com mais detalhe na próxima lição, mas que serviu de exemplo para as nações, para os povos que vieram após, serviram para tirar como base de que o homem, o servo de Deus, a igreja principalmente, ela não pode viver distante de Deus, se afastar de Deus, nem abrir mão de adorar somente a Deus. O povo, nesse período do juízo, teve lá umas suas épocas em que eles abandonavam essa adoração a Deus e aderiram à idolatria da época, principalmente aos deuses cananeus ali. Mas a gente vai ver que eles passavam por um momento difícil e clamavam, e Deus sempre levantava alguém para que
viesse a interceder por esse povo, mostrando o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que mesmo que o povo se afastava dele, adorava a Deus, mas quando o povo resolvia arrepender, Deus estava sempre pronto, né, para ouvir e para atender o seu povo. Mas nós vamos entrar então aqui logo, que o nosso tempo é curto, nós não podemos ficar muito tempo aqui num assunto só, até porque essa questão aqui desse período do juízo, a gente vai falar mais detalhadamente numa próxima lição. Então, eu convido você que já deve estar com a sua lição aberta, né, na primeira lição desse trimestre, onde temos aí duas importantes mulheres na história de um povo. O primeiro ponto da nossa lição aí começa falando de Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Bom, Carlinhos, comenta para nós aí a respeito dessa linhagem aí de Ruth, né? Uma linhagem moabita. Fala para nós um pouco sobre esse povo aí. Então, pastor Alas, nós vemos aí a forma maravilhosa que Deus trabalha, né? Porque, como nós vamos aprender nessas lições, Deus ele sempre tem colocado o homem como cabeça, e ele é o cabeça de tudo, né? Desde lá de Gênesis, lá, cabeça de todas as coisas para governar, né? E nós vemos aí que nessas lições aí, Deus ele não está limitado na sua forma de operar maravilhas, né? De levantar pessoas para que possam fazer a diferença e fazer com que o reino dele, a palavra dele, seja anunciado. E como nós vamos aprender aqui, até mesmo ter uma grande finalidade que é ter a linhagem, como saiu a linhagem de Jesus Cristo dessas mulheres, né? O povo moabita, como o pastor Silas Queiroz aí dá um breve resumo sobre quem eram os moabitas, nós vemos aí que na Bíblia aparece 38 vezes, né? A origem obscura dessas pessoas se encontra em Gênesis capítulo 19, depois que Ló teve ali aquela fatalidade com as suas filhas, pecado de incesto, Né? E veio nascer os filhos das suas próprias filhas, né? Sendo filho dele, onde ele passou a ser pai e avô ao mesmo tempo, né? E nasceu aí desse incesto aí essas nações moabitas. E essas nações eles foram muito perversas, né? Ruins. E Deus, para mostrar que ele está acima e no controle de todas as coisas, nós vemos aí que ele escolheu a mulher lá, fez com que ela viesse, como nós vemos aí, mais adiante nós vamos ver aí que ela se converteu ao judaizante, se converteu ao Deus verdadeiro, e ela fazendo dessa forma aí na obediência e no temor a Deus, Deus usou ela poderosamente e deixou um legado tão maravilhoso que foi a linhagem de Jesus Cristo vindo do rei Davi e assim por diante, né? É verdade. Então a gente vê que os moabitas, o fato dessa origem de Moab, né, ter sido iniciada com esse erro de Ló e sua filha, nesse incesto, né, isso já acabou colocando uma marca negativa sobre o povo de Moab, né, aos olhos de Israel. Os israelitas eles viam os moabitas como uma nação que surgiu de uma união proibida, o que dava uma reputação de impureza desde o seu início. Então, historicamente, os moabitas eram inimigos de Israel. Havia uma hostilidade entre esses povos, e aí isso a gente vê evidenciado em algumas situações, né? A gente pode, por exemplo, citar lá quando o rei Balaque, né, de Moabe, tentou amaldiçoar o povo de Israel por meio de Balaão. Então ele tenta usar meios espirituais para prejudicar o povo de Israel. Isso ressalta a animosidade que existia desse povo. Um outro episódio também é quando, ainda lá no deserto, se você ir lá em Êxodo, vai ver que os moabitas recusaram a oferecer hospitalidade aos israelitas. Então, devido a estas e outras inimizades, Deus até ordenou que nenhum moabita entrasse na congregação do Senhor até a 10ª geração. Então, e eles acabaram também se tornando conhecidos por as suas práticas idólatras e imorais.
E, inclusive, lá em Números, capítulo 25, versículo 1 e 2, nós vemos que os israelitas são seduzidos, né, pelos moabitas, levando a praticar a idolatria, a fornicação, o culto aos deuses moabitas, como o deus Quemos ou Quemos e Baal Peor, frequentemente envolvia rituais que eram abomináveis aos olhos dos israelitas, incluindo sacrifício humano, prostituição cultural. Então, essa associação reforçava a imagem dos moabitas como um povo corrupto e espiritualmente poluído diante dos padrões morais e culturais éticos de Israel. Mas, embora eles fossem tradicionalmente vistos como inimigo, Ruth, como você frisou aí, ela é recebida, integrada ao povo de Deus. E esse recebimento, essa integração de Ruth, reflete a graça de Deus, né? Que transcende barreiras, etnias, culturais. Ou seja, para Deus, não tem nada que vai impedir Deus, quando Ele decide usar alguém, uma pessoa, Ele faz aquilo que a gente pensa que é impossível. Então, a aceitação de Ruth, seja pela comunidade de Belém, que é a cidade onde elas voltaram, especialmente por Boaz, mostra que a fidelidade de Deus e o caráter pessoal podem superar culturas e barreiras que para Deus nada disso atrapalha. Então, nós vemos aí, pastor Wallace, que a graciosa soberania do Senhor, né, ela é usada de uma forma tão extraordinária aí, que diante de um contexto desse, como nós estamos falando aqui, que os moabitas eram, é facinho de nós fazermos como Filipe, né? Pode ver alguma coisa boa de Moab? É facinho a gente dizer isso, né? Mas Deus, ele deixa um marco tão maravilhoso aí, e ele prova que os caminhos dele é mais altos, né, do que os nossos, e está acima de todos, né, como diz lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, né? Porque os meus pensamentos são não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, né? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Deus, ele faz uma coisa tão maravilhosa e prova de que ele está no controle, está sobre todas as coisas, e ele é poderoso, está tudo no controle dele, né? O segundo item do nosso primeiro ponto fala da família belenita, né? Que já é a família que veio de Belém. O que você tem para nós aí, irmão Carlinhos, sobre essa família belenita? Como diz o próprio livro de Ruth aí, né? Eles são aí uma família na nação onde eles estavam passando, né? Os campos de Moabe, por causa da fome, assolavam sobre a terra de Israel. Eles se refugiaram, saíram. Como nós vemos na história, lá, já em Moabe, né? Temos aí os casamentos aí dos dois filhos de Moabita aí dos dois filhos de Noemi com as Moabitas, né? E a história não foi uma história muito boa, né? Nós vemos que nesse intervalo morre o marido de Noemi, passa aí, se não me engano, 5 anos ou 10 anos, uma coisa assim que a lição fala aí, vem a falecer o filho mais velho, né? E o caos começa a expandir sobre essa família, né? E nós vemos que Deus, ele entra com uma providência tão maravilhosa que no final aí de quase 10 anos, quando Malom morre, né, que é o filho de Quilom aí, né, filho aí da família belenita, aparentemente, se nós fôssemos olhar, a sentença estava dita para aquela família, né? Naquela época não existia aí um auxílio para idosos, né? para a viúva, para que pudesse ajudar. Aposentadoria. Aposentadoria, né? A providência quem tinha que dar seria os filhos mesmo da casa. E como morreu todos os 3 cabeças, 3 viúvas, como que ficaria a situação, né? E é onde nós vemos o grande agir e o mover de Deus, e Deus deixando esse legado e essa história tão maravilhosa que nós vamos aprender nesse livro de Ruth, né? Então a gente vê que depois de tudo isso, né, a morte de Elimeleque e a morte dos filhos, era normal, era completamente normal
Noemi ficar isolada, né, preocupada. E aí Noemi, o que ela faz? Ela resolve, né, decide voltar para Belém. Ela ouve que a fome havia acabado, né? O motivo deles terem ido para Moab era exatamente por causa da fome. E agora ela ouve que a fome havia cessado na terra e ela então decide voltar para Belém, para a sua terra. E esse retorno simboliza uma busca de Noemi por segurança e apoio na sua terra natal. Só que Noemi, o que ela faz? Ela incentiva suas noras a permanecerem em Moab. Noemi, ela viúva, não tinha o que fazer para ajudar essas mulheres. Então ela pede para que elas continuem nas suas terras, voltem para casa dos seus pais. E uma voltou, órfã, né, decide ficar. Porém, Ruth, em um ato de grande lealdade e fé, ela insiste em acompanhar Noemi. Aonde você for, eu vou. Aonde você for morar, eu vou. Onde você morrer, eu vou. Assim por diante. Ela estava decidida a acompanhar Noemi. E elas juntas, então, retornam para Belém, iniciando ali uma nova fase na sua vida, né? O compromisso de Ruth com Noemi e a sua disposição de se entregar ao povo e à fé de Israel são elementos chaves que moldam, né, o restante da sua história, como a gente vai ver no decorrer da história dessas mulheres. Nós não vamos nos aprofundar nos detalhes, porque as lições subsequentes, né, elas vão vir trazendo cada acontecimento desse de uma forma bem detalhada, né? Então a gente vai essa lição que a gente vai dar uma geral, né, do que a gente vai ver durante esse trimestre. Então, eu até oriento aos professores, né, que estão nos ouvindo, para tomar cuidado, para não deixar que a lição se torne muito repetitiva. Então, é necessário você estudar, pesquisar e estar sempre olhando a lição subsequente para que você não deixe que a sua aula se torne monótona e sem graça. Então, fica aqui a dica para você, porque é uma lição maravilhosa, mas a gente tem que estar atento, pesquisando, porque todo domingo vai ser tratado um assunto que se refere a esse geral que estamos passando aqui nessa lição aqui, tá? O terceiro item desse primeiro ponto fala do matrimônio e maternidade, né? A gente vê que após elas retornarem para Belém, elas se vê numa situação vulnerável, né? E Noemi, conhecendo as leis de Israel, como ela era conhecedora dos costumes de Israel, o que ela faz? Ela orienta a Ruth a buscar a Boaz, que era um parente próximo do seu falecido marido Elimeleque, que iria se tornar o seu redentor. E o que é isso? Naquela época, não sei se hoje ainda é praticado, mas naquela época existia a prática do levirato, que era o casamento, quando o marido de uma mulher morria e ele não tinha deixado um descendente, o irmão se casaria com essa mulher. E, no caso, não havendo irmão, o parente mais próximo ficava com essa responsabilidade. A gente vai ver que isso era permitido na lei daquela época, era coisa normal, esse parente mais próximo casar com a pessoa, com a viúva, para dar continuidade à linhagem do falecido. Boaz, a gente vai ver que ele não seria o mais próximo, mas o próximo, o seguinte, que a gente vai ver isso detalhadamente depois, abriu mão desse direito, e Boaz, então, um homem justo e piedoso, que também viu e reconheceu a virtude e a lealdade de Ruth, né, lógico que aceitou esse desafio de se tornar o remidor de Ruth e Noemi. Então, portanto, ele concordou em cumprir esse papel, casando-se com Ruth, garantindo-lhe, então, proteção e segurança. O casamento deles não só traz estabilidade e esperança a Ruth e Noemi, mas também resulta no nascimento de um filho que todos sabem que é Obed, fazendo com que comece aí, né, a entrar na genealogia de Davi até chegar em Jesus Cristo. Então, esse nascimento desse menino ele é celebrado, né,
não apenas pela família ali de imediato, mas por toda Belém, que vê no nascimento de Obed uma bênção, um sinal de bondade de Deus. Até o nome Obed, né, significa servo, que é uma figura crucial, pois ele torna-se o avô do rei Davi, deixando Ruth como um ancestral direto de Jesus Cristo. Interessante aí, pastor Alas, que a partir do momento que Ruth ela determinou ou deu o seu passo fundamental, né, que foi a conversão ao Deus de Israel, né, onde ela, o senhor já citou aí, né, ela disse, ó, não arredarei o pé da tua presença, onde você for estarei, onde que você comer eu comerei. E nós vemos aí que a conversão dela, ela falou, ó, o seu Deus será o meu Deus, né? Ela se converteu e isso fez com que ela demonstrasse a obediência tão grande e o temor tão grande de Deus, que fez com que ela fosse notada diante de todo aquele povo que estava ali na lavoura como nós vemos aí de Boaz. Né? Boaz ali, ele tinha aquela grande lavoura ali, ele começou a ver aquela mulher diferente. Porque o cristão, quando ele se apega com Deus, o modo dele agir, o modo dele proceder é diferente. E eu creio que ele viu na Ruth aquela mulher temente a Deus, obediente, amava a sua sogra, tinha uma comunhão muito grande com a sua sogra, e isso fez com que despertasse esse interesse dela, fez com que ela chegasse a esse matrimônio. Então é isso aí, nós não vamos falar muito aqui sobre esses pontos aqui, como eu já disse, a gente vai falar isso mais detalhadamente. Então, nesse primeiro ponto, nós vimos aí uma introdução da mulher chamada Ruth. Agora, no segundo ponto, nós vamos falar um pouquinho de Esther, que é a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. É um outro exemplo também de mulher para nossas vidas. O primeiro tópico aí do segundo ponto fala de Belém para Suzã, né? O que é isso? A história de Esther nos ensina que a verdadeira grandeza não é medida por status, por posição, mas pela disposição de servir a Deus com humildade, fidelidade, assim como Ruth, que estava em Moabe, também se decidiu a servir a Deus, se prontificou a servir a Deus com humildade, fidelidade, foi honrada por isso, e agora na cidade de Suzã, no Império, agora aqui, a gente vai ver que isso acontece com Esther, uma mulher que já a vida mostra que mesmo quando não vemos a totalidade do plano de Deus, nós podemos confiar que Ele está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Esther, como a gente vai ver, ela enfrentou situações de extrema dificuldade, de extremo risco, colocou a sua vida em risco de morte, não vê, mas também demonstra que a história de Esther demonstra a providência divina, né? Que a providência divina de Deus ela está sempre em ação, guiando, protegendo aqueles que são fiéis a Deus. Então, a gente vê isso nessa história de Esther. Né, meu Carlinhos? Então, mais um caso igual nós estávamos falando, de como que Deus agiu, né? Porque Esther, ela sendo aí de Suzã lá, uma menina órfã, de pai e mãe, criada pelo seu primo, Mardoqueu. Quando nós paramos para analisar a história dela, falar, isso daí não vai dar em nada. E é onde nós vemos aí a grande diferencial como que Deus trabalha, né? O Deus que governa o mundo, Ele cuida da família. Ele sempre está protegendo. E quando o ser humano, ele coloca debaixo da presença do Senhor, debaixo da graça de Deus, é isso que Deus faz. Deus honra. Nós vemos aí que, por ela ser uma menina que cresceu na obediência, e por Mardoqueu ser aquele homem que fez jus à palavra do Senhor, né? Instruiu a criança no caminho que deve andar, quando ela cresceu e estava no ato, junto com o rei lá, foi onde Deus operou grande maravilha e usou ela soberanamente, né? Então, de uma criança que ninguém dava nada, Deus levantou, né? E ela fez parte, né, como diz o nosso comentarista aí, fez parte aí do povo pós-cativeiro, né? A gente vai ver mais na frente que quando foi
dado a autorização para os judeus voltarem para sua terra, a grande maioria deles preferiram ficar lá. E é nesse povo aí que ficou, é que a gente vai encontrar Esther, né? Esther, Isso. provavelmente ela nasceu, né? Lá, porque o povo passou 70 anos, né? Foi Cativo. pelo Ciro, né? Então, a gente vai ver que muitos israelitas nem nasceram lá na Babilônia e muitos não quiseram voltar. A gente vai ver isso aqui mais detalhe na frente também. Então, esse aí é o nosso primeiro tópico aí, de Belém a Suzã. Belém falando de Ruth e Suzã falando de Esther. Depois nós vamos ir de órfão a rainha. Isso também se refere exatamente a Esther, né? A gente vai ver que a história de Esther, ela ocorre durante o reinado de Xerxes I, né, ou Assuero, quando devido à desobediência da rainha Vasti, né, que o rei deu a ordem para ela, nós não vamos entrar aqui agora, mas ela recusou a cumprir a ordem do rei e por causa disso ela foi expulsa do palácio e passado tempos foi feito vamos dizer, um concurso para eleger uma nova rainha, né? E Esther veio a se tornar essa rainha, né? Não só pela sua beleza, pela sua graça, né? Mas por tudo o que ela era, né? Como já foi dito aqui, a forma como ela se portava, tudo isso foi ingredientes que ajudaram Esther a ser escolhida para ser a rainha da Pérsia. E a posição dela se torna crucial quando um alto oficial do rei planeja exterminar os judeus, né? Todos conhecem a história de Amã, que planejou acabar com o povo judeu, mas Mardoqueu intercedeu junto a Esther para que ela intercedesse junto ao rei, que ela fizesse alguma coisa para que isso não acontecesse. Esther, a princípio, até temeu, porque ela sabia que ela não podia se apresentar diante do rei, né? Era um costume da época, e que se ela não fosse, o rei não aprovasse aquela entrada dela ali diante dele, ela poderia até ser morta, mas diante da seriedade do que estava para acontecer, ela colocou a vida em risco, e a gente vai ver isso detalhadamente depois, e intercedeu junto ao rei para que evitasse que acontecesse toda aquela tragédia que Amã estava planejando contra o povo judeu. O rei, então, comovido e irado, e ordena que Amã seja executado, descobriu toda a armação, e emite um decreto permitindo que os judeus se defendessem, né? Ele não podia mais anular aquele decreto que ele já tinha dito, mas agora ele dá um outro decreto dando aos judeus o direito de se defender de seus inimigos, e com isso o povo pôde se salvar, né? Então, são algumas das histórias que envolvem, né? Uma menina órfã de pai e mãe, criada pelo tio, ou pelo primo, algumas versões falam tio, fala primo, mas que agora, diante de tudo isso, enfrenta essa situação terrível, essa decisão tão séria que ela tem que tomar de se aproximar do rei nessa situação, mas ela jejuou, convidou, pediu para Mardoqueu convidar o povo a jejuar, e ela convidou as suas meninas que trabalhavam com ela, ajudavam a cuidar dela ali, e elas jejuaram, e quando ela se apresentou diante do rei, o rei aceitou, se agradou dela e aceitou que ela viesse, e aí toda a história vai acontecer como nós sabemos. Então, pastor Wallace, e volto a falar, né? Tudo isso nasceu de uma boa criação, né? Participação maravilhosa que Mardoqueu teve na criação dessa mulher, né? Dessa moça que tanto fez a diferença no palácio. Como o senhor disse, não era fácil. Ali, se ela chegasse e o rei não se agradasse, já mandava executar.
Era. E uma coisa interessante que eu vejo aqui, como ela estava tão inteirada nas leis de Deus, que quando Mardoqueu mandou falar com Esther, ó, a situação é essa, ela pegou e falou, então coloque todo mundo a jejuar. Ela sabia quem que ela poderia buscar o socorro e que ela sabia que se eles buscassem, Deus entraria com providência. Uma coisa interessante que eu não tinha ainda pesquisado sobre isso, o pastor Eliseu, né, teve aqui nesses dias atrás, passando exatamente um resumo dessa lição, e ele diz que na história aquelas mulheres que foram, acho que foi mais de 400 moças, né, que foram se candidataram a ser rainha, aquelas que não foram aprovadas iam para a gaiola, iam ser presas, né? Então a gente vê, às vezes as pessoas pensam que era só mordomia naquelas moças ali, mas a coisa era tão séria que aquelas que não foram aprovadas eram levadas uma espécie de uma gaiola, presa, e não sei por quanto tempo. Então, era coisa séria. No terceiro tópico, nós temos no campo ou no palácio, né? A gente já vê que os exemplos de Ruth e Esther mostram que os princípios podem ser aplicados em qualquer contexto. Ou seja, a pessoa, como você já disse, né? A pessoa que é bem educada, bem criada pelos pais, aonde ela estiver, ela sempre vai mostrar a diferença, né? Ela sempre vai sobressair. No caso aqui dessas duas mulheres, seja lá no campo humilde de Moabe, ou seja no luxuoso palácio persa, que era o caso de Esther, a fidelidade dessas mulheres nos ensina, né? Mostra a recompensa e que vale a pena realmente a fidelidade a Deus, a confiança em Deus, que Deus ele vai estar sempre provendo e protegendo aqueles que assim agem, seja em qualquer lugar. Então, a Bíblia nos ensina que os mandamentos de Deus, eles são verdadeiros e justos, todos eles. O salmista no Salmo 19, versículo 9, fala sobre isso. São verdadeiros e justos, todos eles. Além disso, a palavra de Deus também ela é eterna. O salmista no Salmo 119, verso 90, ele diz: a tua fidelidade dura de geração em geração, estabeleceste a terra e ela permanece. Então vale a pena a gente ser fiel a Deus. Por mais que possa vir as lutas, às vezes vem aqueles momentos de que a coisa vai estar tão difícil, parece que Deus não está olhando para a gente, mas se nós nos mantermos fiéis a Deus, nós temos a certeza de que Ele está cuidando de nós, independente. Essa história dessa mulher aqui, ela nos encoraja a confiar em Deus, independentemente da circunstância, independentemente do problema. Podemos estar enfrentando desafios financeiros, problema de saúde, situação injusta, opressão, mas assim como Ruth e Esther, nós somos chamados a viver de acordo com os princípios divinos, sabendo que Deus é fiel e justo. A fé em Deus, meu irmão, ela não depende do contexto externo, mas de uma confiança inabalável na sua soberania, na sua bondade. Os princípios divinos, como honestidade, justiça, compaixão, obediência, são aplicáveis a todas as situações. E Deus garante, que ao buscarmos a vontade dEle, Ele nos guiará, Ele guiará nossos passos, Ele proverá as nossas necessidades. Portanto, as vidas de Ruth e de Esther, elas nos mostram que, independentemente de onde estamos, os princípios divinos nos guiarão e resultarão em bênçãos e provisão nas nossas vidas. Então, dessa forma, nós devemos ficar firmes na nossa fé, na palavra de Deus, que é eterna, que é imutável, confiando que Ele está no controle de todas as circunstâncias das nossas vidas. Às vezes, pastor, a gente se preocupa e até mesmo nas nossas orações nós questionamos com Deus o porquê de tal coisa, né? Mas quando nós olhamos e estudamos a Bíblia Sagrada e buscamos a resposta em Deus, nós vemos que nada é por acaso na vida do ser humano. Com certeza. Deus ele tem os seus propósitos, Deus ele tem o propósito na minha vida, na vida do Senhor, na vida de cada um dos irmãos. Ele sabe como agir, como operar. E se eu e você às vezes passamos por alguma tribulação, alguma angústia, alguma coisa em nossas vidas, nós temos que orar e pedir a Deus misericórdia, que Deus possa nos ajudar a suportar, que naquela provação, naquele ato que a gente está passando ali, Deus tem algo especial para agir
por intermédio daquilo ali, né? Sempre tem um propósito, tudo aquilo que passamos nas nossas vidas, né? Foi o que nós vemos aí, tanto na vida de Esther, como na vida de Ruth aí, né? Verdade. Agora nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Mulheres de Deus como protagonista da história. O primeiro tópico aí fala do protagonismo feminino. Fala para nós um pouquinho, irmão Carlinhos, sobre esse protagonismo feminino. Então, pastor Arcos, como nós dimos uma pincelada no início, mulheres, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, alguns falam assim, mas só que tem muitas coisas na Bíblia Sagrada que é machismo. Não, não é machismo. A Bíblia ela definiu, às vezes, o ser humano ao todo geral, colocou o homem como cabeça de tudo, como nós vemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E, às vezes, algumas lideranças, Deus faz com que quebra os paradigmas, quebra alguns costumes, para mostrar que quando Ele quer operar, não existe limite. Às vezes eu e você, nós queremos colocar um limite, né, na hierarquia. Eu não vou fazer tal coisa porque tem os meus pastores que são postos nesse posto aí, eles têm esse posto aí para poder fazer tal coisa. Tem um presbítero da igreja que faz tal coisa. E nós olhamos aí que quando Deus ele quer operar, não existe limites, ele não está limitado dentro de um, vamos dizer assim, liderança ou dentro de um, como nós vemos aí, o homem é o cabeça, então por que então que as mulheres foram, né, escolhidas para governar? É Deus mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Aparecem essas duas mulheres como protagonistas da história aí, deixaram o seu legado, como Ruth foi uma grande juíza aí, fizeram história. Hoje nós temos aí um exemplo tão maravilhoso nesse trimestre que vamos aprender, sobre uma mulher que às vezes deixa muitos homens envergonhados no posto que Deus colocou eles, né? O pastor Nelson chegou a dizer numa reunião aí que tem muitos homens aí que estão sendo envergonhados porque não assumem este posto da liderança masculina, né? E Deus ele deixa bem claro aqui que ele não está limitado e quando ele quer operar, se o homem não fazer, aparecem outras pessoas que ele pode usar da mesma forma e a obra dele vai ser glorificada, exaltada e continuará sendo, né? Então, cara, como o senhor já disse aí, a liderança masculina que foi instituída por Deus lá em Gênesis 1 e 26, ela não diminui o propósito divino para as mulheres, nem retira, né, como diz o comentarista, a possibilidade de serem protagonistas em muitas circunstâncias. É importante a gente entender que a ordem estabelecida por Deus na criação, ela não implica em inferioridade ou subserviência, mas sim em um propósito harmonioso e complementar entre homem e mulher. Por outro lado, lá em Efésios 5, versículo 22 ou 23, nós vamos ver ali que ele descreve a liderança masculina de maneira que a mulher é chamada a submeter-se ao marido como ao Senhor, enquanto o marido é instruído a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, Deus está estabelecendo ali um relacionamento de cuidado, proteção e amor sacrificial. E este modelo não exclui a possibilidade de mulheres desempenharem papéis de destaque. Pelo contrário, evidência que homens e mulheres têm funções complementares que, quando respeitadas, promovem harmonia e propósito divino. Os exemplos que nós temos aqui nessa lição de Ruth e Esther demonstram isso, que o protagonismo feminino na Bíblia é caracterizado pela humildade, pela submissão e pela obediência a Deus. Esses atributos são a base para a verdadeira grandeza no reino de Deus. O próprio Jesus ensinou que quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, enfatizando que a verdadeira liderança e relevância ela vem através do serviço e da obediência a Deus. No segundo tópico, nós temos aí o cumprimento dos papéis. Aqui nós vemos que Ruth ela é descrita como uma mulher de grande virtude e lealdade, né? Após a morte do seu marido, ela preferiu, ela escolheu permanecer do lado de sua sogra, né? Demonstrando aqui um compromisso que ia além do vínculo conjugal inicial. Lá no versículo 8 do primeiro capítulo de Ruth, nós vemos que Noemi reconhece
a dedicação de Ruth, dizendo: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja bondoso com vocês, como vocês foram com os seus falecidos e comigo. Então nós vemos que a sogra reconhecendo essa qualidade na sua nora, no caso de Ruth aqui em especial, mostrando que Ruth foi realmente uma mulher dedicada ao marido, à sogra, enquanto eles viveram. Então essa declaração de Ruth mostra o cumprimento fiel dos deveres de Ruth como esposa. Mesmo após a morte do seu marido, a sua lealdade e seu cuidado para com Noemi, ela continua mostrando que Ruth tinha um caráter excepcional. E Ruth também ela assume responsabilidades adicionais, trabalhando diligentemente no campo de Boaz para sustentar a ela e a sogra. Então, Ruth é um exemplo grande demais para a gente ver e seguir, né? Noemi, por sua vez, demonstra sabedoria e amor no seu relacionamento com Ruth. Ela não apenas aceita a companhia e a ajuda da sua nora, mas também orienta ela com conselhos, e conselhos sábios, né? A gente vê que tudo que Ruth fez ali, pelo menos naquele início ali, foi através dos conselhos da sua sogra, que tinha experiência e sabedoria para instruir a sua nora aqui. Noemi, ela chega até a instruir Ruth aqui sobre como apresentar a Boaz, né? Como ela deveria chegar perto de Boaz, que era o parente remidor, que iria lhe garantir proteção e provisão para ambas. Então, esse conselho que Noemi deu para Ruth, na questão de como se aproximar de Boaz, ele reflete exatamente o profundo entendimento de Noemi sobre os costumes lá de Israel, como eu disse no início, né? Bem como também o desejo de assegurar um futuro mais seguro para a sua nora. Então, meus amados irmãos, em um mundo onde os papéis familiares muitas vezes são questionados ou mal compreendidos, a sabedoria bíblica ela proporciona um fundamento sólido para que tenhamos relacionamentos mais saudáveis. Nora e sogra aqui, assim como outros membros de família, podem aprender a respeitar e apoiar uns aos outros, promovendo essa harmonia e essa paz no lar. A Bíblia nos ensina que cada membro da família ele tem um papel específico e que a sabedoria na execução desses papéis contribui para a estabilidade e para a felicidade no meio da família. Mais uma vez, lá em Efésios, capítulo 5, e também no capítulo 6, ali fala das responsabilidades dos maridos, das esposas, pais e filhos, enfatizando exatamente que o amor, a submissão e a obediência. Então, isso é extremamente importante, esse exemplo que Ruth deixou para nós, cumprir o seu papel. Cada um de nós, cada parte da família, ele tem a sua responsabilidade, o seu papel a se cumprir. Se cada um cumprir o seu papel, pode ter certeza que teremos menos problemas na família, menos briga, menos divórcios, né? Então, Ruth, ela nos deixa esse exemplo de uma pessoa que sabia o seu papel e cumpriu esse papel na íntegra. Então, pessoal, como o senhor está dizendo aí, a Noemi, ela ensinou tão bem Ruth, que ela seguiu na íntegra todos os seus passos, né? Quem sabe se Noemi tivesse deslizado, vamos trazer assim um vocabulário, na pafrenteza, na desobediência ao seu esposo, porque isso aí, na cultura judaica, isso aí era uma coisa que... Tanto que as mulheres em determinado local não podiam nem chegar próximo dos homens, né? Elas tinham que ficar de longe. E nós vemos aí que Noemi, ela instruiu na sabedoria tremenda, a Ruth aprendeu de uma forma tão tremenda, como o senhor disse aí, né? Ela foi instruída até como chegar diante de Boaz, e Boaz olhar para ela e falar, não, esta mulher é diferente, essa mulher, mesmo ela não sendo da nossa cultura judaica, mas ela aprendeu bem. Então, porque ela teve uma participação e um cumprimento de um papel de Noemi tremendo, né? Excelente no lar, e ela aprendeu e colocou em prática e fez com que Deus operasse através da humildade dela, da obediência dela, e deixasse esse legado tão maravilhoso aí, né? Que é o livro de Ruth, né?
E no terceiro tópico aí, desse terceiro ponto, vai falar exatamente sobre isso, né? Da educação familiar, né? Nós vemos aí que não foi apenas, nós já falamos aqui sobre isso, né? Não foi apenas a beleza de Esther que fez com que ela fosse incluída, né? Fosse eleita, escolhida como rainha da Pérsia. Não foi só isso, mas o seu comportamento falou muito alto. Com certeza o rei, ao escolher a Esther, ele analisou todos os detalhes. Talvez tivesse ali até mulheres mais bonitas do que Esther no meio daquelas moças ali. Mas, juntando o comportamento de Esther e a sua beleza, isso falou mais alto e fez com que ela fosse escolhida como a rainha no lugar de Vasti. Então, e a Bíblia, ela enfatiza a importância da educação e da disciplina no lar como fundamentais para a formação do caráter, né? O escritor aos Provérbios, no capítulo 29 e 15, ele diz, né? A vara da correção da sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Então isso aí mostra a importância que os pais precisam de ter, de dar uma boa educação para os filhos, né? A disciplina, a orientação dos pais são importantes para ajudar os filhos a desenvolverem sabedoria e discernimento. E o mesmo escritor, ao Provérbio, no capítulo 27, ele diz assim, no capítulo 29, 17, ele diz assim, ó, corrige teu filho e te dará descanso. Sim, dará delícias à tua alma. Então, quando o filho é bem educado, o pai tem mais tranquilidade, a mãe tem mais descanso, porque o filho não vai dar tanto trabalho, mais que deu trabalho como criança, mas não vai dar tanto trabalho como muitos que não, às vezes, por não receber uma boa educação, lógico que existem exceções, né? Às vezes tem pessoas que às vezes ele recebe uma boa educação, mas lá na frente decide levar uma vida afastada de Deus, mas não é a regra. A regra é que aqueles que são bem educados, instruídos na palavra do Senhor, eles darão menos trabalho para os seus pais. Então a correção, a instrução adequada, ela resulta em filhos que são fonte de alegria e satisfação para os pais. Existe um outro provérbio no capítulo 30, o versículo 17, que já destaca as consequências de se desrespeitar os pais. Olha o que o escritor fala, o olho que zomba do pai e despreza a obediência à mãe, os corvos do ribeiro o arrancarão, e os filhotes da águia o comerão. Então a gente vê aqui a seriedade de honrar os pais, de seguir a orientação dos pais. Então, a educação familiar, ela não se limita à transmissão de conhecimento, mas envolve formação de caráter e da fé. A gente vê que Mardoqueu, ele se dedicou, ele ensinou Esther a ser sábia. Eu tenho certeza que Mardoqueu, ele supriu esse papel que o pai faria na vida de Esther, como ela perdeu o pai, Mardoqueu assume esse papel e tem essa preocupação de criar Esther de maneira sábia, prudente, fiel à palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para ela, preparando ela para enfrentar os desafios imensos, como, por exemplo, interceder pela salvação do seu povo. Se ela não tivesse tido uma boa educação, uma boa instrução, dificilmente Esther teria condições de fazer o que ela fez e livrar o povo judeu do extermínio. Então, é no lar que os indivíduos aprendem valores fundamentais como respeito, humildade, obediência, integridade, que são essenciais para qualquer um enfrentar os desafios da vida com coragem e sabedoria. Até porque, pastor, nós olhamos aí e vemos que quando Deus falou a Provérbios, instrui o menino no caminho que deve andar, a responsabilidade foi tão grande. Começa a imaginar assim, como será para muitos pais, às vezes, que levam a sua família de qualquer jeito, destruindo a família, não dando amor, afeto, não ensinando a respeitar, não ensinando como conduzir neste mundo aí. Quantos pais vão ser cobrados isso aí? Eu te dei a responsabilidade de você ser um pai,
tirei a responsabilidade de você educar o seu filho, criar os seus filhos nos caminhos que devem andar, você negligenciou. Como o senhor disse aí, não é isso que vai fazer com que a pessoa também fique a vida toda naquilo que o pai ensinou, né? Já ouvi testemunho de pessoas que, os pais inclusive são pastores, e a gente conversando com ele, ele fala, rapaz, eu não posso falar nada do meu pai, eu é que não presto, porque o meu pai me ensinou tudo o que eu devia fazer, mas eu é que decidi, porque nós temos o livre-arbítrio para escolher o que queremos ser, né? Mas o pai, ele tem que ter essa responsabilidade de criar o filho, educar o filho, e fazer com que, dá um exemplo tão maravilhoso como deu aqui essa órfã, né? Como essa Esther, ela deu um exemplo tão maravilhoso. Hoje, se fôssemos olhar aí, seria fácil olhar para ela e dizer bem assim, é desse jeito porque não tem pai nem mãe. Ela não tinha pai nem mãe, ela era órfã de pai e mãe. Mas teve alguém que ensinou ela, educou ela, né? Fez com que ela crescesse no caminho que deveria andar e fez a diferença tão maravilhosa. O comentador, o pastor Silas, colocou na lição aqui que nós somos forjados nos nossos lares, né? Os grandes desafios da vida são nossos lares, né? Quantas vezes nós vemos aí, né, filhos que no desabafo criticam o pai, criticam a mãe, porque faltou às vezes o amor, faltou o carinho. Quantas vezes nós vemos aí uma palavra aí que alguns dizem aí, mas eu quero morar na igreja porque lá em casa meu pai é um leão, na igreja ele é um santão, né? Falta às vezes essa educação familiar e por fora ele quer fazer uma casca, quer fazer alguma coisa que não coincide com o jeito que ele convive dentro da sua família em casa, né? Então nós vemos aí que dentro dos lares nós somos forjados para os grandes desafios da nossa vida, né? Como é lindo e maravilhoso quando nós vemos um filho falar bem do pai. Por mais às vezes que ele não segue o caminho, mas ele diz, não, eu aprendi dessa forma, se eu não sou nada hoje é porque eu não presto, mas que meu pai ensinou bem, verdade. Se ele fez, né? Então, resumindo aqui, os pais devem reconhecer a importância de educar seus filhos, não apenas academicamente, né? Que às vezes as pessoas se preocupam muito em dar estudo para o filho, mas esquecem da parte moral, a parte espiritual. Então o pai, ele deve reconhecer a importância de educar o filho, academicamente, mas também moral e espiritualmente. Deve instruir e disciplinar seus filhos com amor, com firmeza, guiando eles nos caminhos do Senhor, nos caminhos da sabedoria, da fé. Então, a educação no lar, ela deve cultivar virtudes como humildade, respeito, obediência, preparando os filhos para servirem e liderarem de acordo com os princípios bíblicos. Então, devemos valorizar e investir na educação familiar, fundamentada nos princípios divinos, para preparar nossos filhos para servir e liderar com sabedoria e integridade. Meus amados irmãos, nós chegamos aqui no final da nossa lição. Vou só ler aqui a conclusão da nossa lição e já estaremos encerrando essa primeira lição desse terceiro trimestre. A conclusão diz que Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca ser uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa parece, pois o Senhor olha para o coração. Amém. Então, que Deus abençoe, meus amados irmãos, que essa lição possa servir de bênção para você, para a sua sala, para os seus alunos, tá? E se atente para isso aí. Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Nós temos exemplo de muitas mulheres nos dias atuais que são bênção na mão de Deus. Mulheres que fazem a obra de Deus, que são exemplos para todos nós, que é exemplo de Ruth. Aliás, Ruth e Esther tiveram esse privilégio de receber seus nomes nos livros da Bíblia. Mas não é porque talvez a irmã não tenha o seu nome registrado em algum destaque por aí afora, que você não tenha sido bênção na mão de Deus. Como diz o comentarista, né? A mulher de Noé,
ela com certeza foi um braço direito para Noé, ajudou Noé nesse todo esse preparo aqui do dilúvio, mas a Bíblia não consta o nome dela. E nós temos exemplo na Bíblia de várias mulheres que foram abençoadas por Deus, que trouxeram exemplo maravilhoso, né? A mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue e outras mulheres que a Bíblia não registra seu nome, mas que deixaram um legado, deixaram um exemplo. E eu tenho certeza que nos nossos dias nós temos muitas mulheres também por aí que estão deixando o seu legado, deixando o seu exemplo a ser seguido aonde estão passando. Bom, Carlinhos, suas considerações aí para o nosso final de aula. Então, que Deus possa continuar abençoando a todos os irmãos, né? Que esse trimestre aí seja uma bênção como o trimestre passado, né? O Deus que governa o mundo e cuida da família, né? Num momento tão turbulento como nós estamos passando aí, né? Eu creio que essa lição vai vir a calhar na hora certa, para edificar muitos lares, muitas famílias e despertar muitos pais, né? Para que possam voltar novamente, trilhar e fazer aquilo que Deus tem um propósito tão maravilhoso com a família, né? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Chegamos no final desta aula e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor.